Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Ele chega e fala assim, como é que é? Você não disse que ia me matar? Você estava conversando com fulano? Ele chega no ouvido do cara, do presidente, aperta a mão e fala assim, escuta, seu filho da puta, tu não falou que ia me matar? E agora, como é que é? Não, eu gosto de você e tal. Não, mas você falou tal dia, tal hora, tá tudo grampeado. Então, vai me matar, porque se for me matar, eu te mato agora. Entendeu? Tenho autoridade para te matar. Então, todos fizeram como fazem com Lula. Se colocaram atrás dele no discurso da paz de 2025, lá no Egito. Então é assim que o teleprompter não estava funcionando, não tinha tradução. Quando o ditador do Egito, que é o filho da puta, que ele disse, não, nós temos que, ou seja, o que não foi traduzido, né? Ele disse, nós temos que nos juntar para ir contra qualquer um que queira determinar a intervenção nas nossas administrações. Estava falando do Trump. E isso, o Trump não teve tradução, e todo mundo em pé atrás dele. Então, ele pegou e falou assim, não estou entendendo porque todo mundo está atrás de mim em pé, quando tinham que estar todos sentados na minha frente, e eu, com os que tem que assinar aqui a paz mundial de todos os conflitos, se encontram atrás de mim. Será que eles estão fazendo careta? Eles estão mandando algum tipo de mensagem decodificada? E ele não tem nada a ocultar, porque ele tem todas as informações. E falou, escuta, tu, ô filha da puta, tu não disse que tu ia mandar me matar? Tu me mandou matar. Eu estava discursando aí, mandou um atirador para me dar um tiro no ouvido. Depois tu mandou um atirador para atirar no quarto onde eu durmo com minha mulher lá em Mar-a-Lago. Aquela janela tem a prova de bala de alto calibre, entendeu? Acima de 50,50, até de bomba, porque tentaram matar ele várias vezes. Então ele tem o dossiê de todos os presidentes do planeta, entendeu? Ele sabe tudo, pelo computador, pela 60 agências de inteligência. Então ele falou, olha, o reset vai ser feito no dia 1º de janeiro de 2026, mas vocês anteciparam, então as moedas não estão valendo mais porra nenhuma. As moedas que vocês processam para o cotidiano, o real, o peso chileno, o peso argentino, tudo isso não tem paridade. Acabou, é um papel de parede. O que vale é o dólar que você tiver acautelado no direito de acautelar nos Estados Unidos, não é? Que é através da outorga do Banco Central, que você, Banco Central, para operar no planeta, tu tem que ter a Carta de Basileia. Quantos dólares você tem acautelado no Banco Central? 380 bilhões. Perfeito. Então você vai mandar 80% para os Estados Unidos e o resto fica contigo aí para você determinar a tua arbitragem
de paridade de moedas. Mas o chinês não tem paridade de moeda. Mas você pegou e emprestou para o chinês, alegando que o chinês te entregou uma moeda que não tem valor, mas que você aceitou a paridade que ainda não está na Bolsa Internacional de Negócios, porque ninguém utiliza o yuan em lugar nenhum do planeta. Então, Luiz Inácio Lula da Silva, ele é procurado, primeiro porque não é ele, é um fantoche, é um boneco, e não é um só, são vários. Então, todo mundo está dizendo, olha, está todo mundo fazendo negócio, fica tranquilo, já vai melhorar. Ou seja, aqui eles têm que pagar a educação e os hospitais, não tem dinheiro, então eles tinham precatórios para pagar, dinheiro que o Bolsonaro falou que não iam ser pagos, eles disseram, não, vão ser pagos sim, para bancos, porque os bancos compraram de quem? Do Barroso. O Barroso estava com todas as moedas podres, que comprou por R$ 20 e vai ganhar 100 milhões de dólares. Viu? Pagou R$ 20, tu acredita? Então, o banco falou, porra, tu vai me dar calote? Calma, companheiro, é para não ser pego na denúncia fiscal, que vão nos auditar. Nós temos que pagar para não ser cassado o mandato da administração do governo deste filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, que minha puta que o pariu. Então se reuniu o Fachin, se reuniu o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, se reuniu o Alcolumbre, e eles foram tranquilos. Olha, a casa caiu, o pessoal do FBI, os diretores do FBI, os diretores da CIA, do governo Biden, do governo Obama, do governo Bush, que tem negócios no Brasil, consultorias, e que sempre estão dando piruada, e a gente faz o que eles mandam, falaram que fudeu, que não tem forma, e está tudo sendo monitorado lá. Prenderam o Obama, prenderam os Clinton, e tudo ou seja, ao prender, que eu digo prender, é confiscar todo o dinheiro das fundações, como também de todas as universidades. Então ele disse, bom, então agora o dólar não vai valer mais porra nenhuma, nós vamos depreciar. Todo mundo diz assim, poxa, mas você está fazendo com que a tua moeda fique muito boa, e todo mundo que pegou emprestado, querendo ganhar tarifas de juros, correção monetária na tua moeda não vale mais porra nenhuma. O título, em vez de eu ganhar dinheiro, vou perder dinheiro. Então todo mundo está antecipando os títulos que compraram do Tesouro Americano. Se você tem títulos americanos, você vende agora. Mas vai vencer daqui a 10 anos, 20 anos. Não, eu quero vender agora. Vou sair desse prejuízo agora, porque fudeu. Daqui a 10 anos, 20 anos, não vai valer mais nada. Porque também não vai ter o dólar. Então é um golpe de mestre. E eles dizem, porra, e como é que pode isso mudar? Se a gente matar o Trump, não adianta, ele tem o vice-presidente, vai fazer a mesma coisa. Mas se matar o vice-presidente, vai ter o cara da Câmara, porra, então como é que vai ser? Porque é cláusula pétrea lá. Eles botam tudo no papel e projetam cláusula pétrea. Eles entregam tudo lá, entendeu? Então o México entregou todos os dólares que tinha para os Estados Unidos, disse, olha, eu tenho tudo isso aqui acautelado em dólar, tudo é teu, faz o que você quiser, me deixa tranquilo. Achei bom, né? Mas ela, claro, ela entregou tudo isso, mas não entregou o tráfico internacional mundial de drogas, que é onde vem toda a grana. E isso foi descoberto. Então,
nós estamos com a captura e o Brasil decretou guerra atômica nuclear contra os Estados Unidos da América. Então, já hoje, as tropas da CIA, do FBI, do Exército, os marines americanos já tomaram Brasília e 26 estados do Brasil. E vão proceder à captura destes filha da puta. Não tem mais COP30, o pessoal da COP30 já ontem, putos da vida, começaram, queremos o dinheiro de volta, aí o gerente do evento falou, olha, não pode modificar a pauta, não podemos resolver isso agora, o que nós temos que resolver é o que está dentro da pauta, deixamos essas reivindicações para mais tarde. Então todo mundo levou um calote financeiro do Brasil. E agora, claro, alguns reacionam, tá bom, vou esperar, não é? Mas a maioria, meu filho, eles pegaram o dinheiro que era deles. Porque ali não tem nenhum santinho. Eles dizem que esse dinheiro que eles colocaram é deles, de propriedade deles. Então eles vão começar a matar gente adoidado. Entendeu? E é isso que está acontecendo. Esse é o relatório, mestrezinho. E, claro, Santander, o Bradesco, o BMG, o GovBR, todo mundo sambou, todo mundo tá puto da vida. O Dino vai ser o presidente da primeira turma, já ele presidiu hoje. O Zanin saiu da presidência, entendeu? O Fachin, que foi falar com o Alcolumbre, também com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, todo mundo dizendo, olha, o teu nome está lá. Ouviu, Alcolumbre? Fudeu. Porque eles não vão falar com o Lula, porque o Lula é um boneco, o Lula não diz porra nenhuma. Entendeu? Todo mundo dizendo, ele que vai escolher quem vai ser o presidente do Supremo Tribunal Federal. Acabou isso. Acabou, não tem mais essa serventia. Está interditado o poder legislativo e o poder não, né? O administrativo judiciário. Como também as Forças Armadas. Já está tudo acautelado. Entendeu? Ou seja, o Brasil ele está em administração supraconstitucional de um país, Estados Unidos da América. Nem do Bolsonaro. O Bolsonaro ele entra como mandato tampão administrativo, botar a casa em ordem. Mas o Brasil passou a ser colônia dos Estados Unidos da América. Não só o Brasil, 17 países do narcotráfico. Acabou. E, claro, eles não falam, eles não dizem assim, peraí, vamos conversar, eu vou te dar terras raras, vou te dar o petróleo, vou te dar ouro, mas não me tira da presidência. Tu já era, tu é narcotraficante, tu tá fugido. Tu vai puxar cadeia ou pelotão de fuzilamento? Não, mas peraí, porra, eu tô dizendo para você, eu tô te dando terras raras, tô te dando minério, tô te dando água, tô te dando tudo. Não, eu não quero, eu já tomei. Tudo isso aqui agora é meu. Eu já invadi esta porra. Entendeu? Quem manda nesta porra sou eu, mas eu não quero nada porque isto pertence ao povo brasileiro. Então tem que botar ordem. Entendeu? Botar ordem. Então, Milei, você quer 20 bilhões de dólares? Eu te empresto 20 bilhões de dólares a tempo vencido, ou seja, tu paga quando quiser, se quiser pagar. Mas tu tem que ter a maioria da administração aí da Argentina. Se não tiver a maioria, tu não ganha nenhum dinheiro e nós vamos entrar. Entendeu? Vamos entrar, porque até aqui o único país que está em legitimidade é a Argentina. Mas se você vender e manter negócio com a China, esquece da gente. Foda-se. Entendeu?
É simples, o cara é direto, ele é um virtuoso, ele não engana ninguém. Ele chega na frente de todo mundo e fala: escuta, ô, seu filho da puta, tu disse que ia me matar. Eu escutei. Ele chegou pro cara que inventou a tal da Palestina, que nunca saiu do papel, que nunca emitiu um passaporte, nunca emitiu uma cédula de identidade, que ninguém dessas tribos que foram para a Europa, que está todo mundo puto, querendo mandar todo mundo embora. A Espanha já começa a expulsar todo mundo, a Itália começa a expulsar todo mundo. Hoje tinha um jogo de Israel com um grupo italiano para ele entrar na Copa do Mundo, Israel, e aí quiseram banir os jogadores de futebol de Israel, e era tudo com bandeira palestina, era todo mundo morando ali naquela localidade, entendeu? Todo mundo pró da Palestina. Ninguém quer ele. Ninguém quer ele no Egito, ninguém quer ele em nenhum país árabe, ninguém quer ninguém desse palestino filha da puta. Eles são filhos da puta terroristas. Onde eles entram, eles são contra o governo, eles acabam com tudo, e todo mundo sabe, ninguém quer. Então, eles começaram agora a fazer, se dividiram, né? O Hamas se dividiu em vários, não trabalha com uma liderança, cada um é milícia, né? Se estabeleceu lá na faixa de Gaza, e aí o Hezbollah também, e aí todo mundo dizendo, bom, agora voltou tudo que era antigamente, só que em terra arrasada, né? E você sabe, lá são edifícios que são escombros, mas tem túnel lá embaixo, que tem ar-condicionado, que tem cama, que tem água potável, tudo lá embaixo, como se fosse um bunker, entendeu? Então a única forma de você acabar com isso é jogando bombinha lá dentro, matando todo mundo. E aqui os americanos falaram: olha, a gente acaba com isso se vocês quiserem, mas nós damos as bombinhas. Vocês, povo árabe, vai fazer isso. Nós não vamos sujar as mãos, não. Nós já fizemos o que combinamos. Você quer a bombinha? Você não tem dinheiro para pagar, certo? Ou não quer pagar, certo? Então, nós viemos aqui, a gente diz como é que tem que ser feito, vem as máquinas, tira todos os escombros, faz tudo. Vocês ainda têm esses caras aí, esses traficantes, esses assassinos que dizem que estão lutando por uma justa causa, que eles são do Hezbollah, do Hamas, do Iêmen, da puta que o pariu do Irã, todo mundo vai morrer. E acabou. Fim de papo, não vai sobreviver ninguém. E claro, todo mundo dizendo, mas como? Acabou o respeito, não há mais democracia, cada um por si, ou seja, não querem mais imigrantes, só os que trabalham, ou seja, o sujeito trabalha no campo, colhe fruta, paga imposto, aí o Trump assinou. Todo trabalhador estrangeiro que está nos Estados Unidos e que veio para trabalhar no campo, que trabalha levantando casas, não é? Ou seja, fazendo casas para todo mundo, tem a cidadania americana. Ele assinou. Agora, nós estamos mandando para os países os caras que estupram, vendem droga, assaltam e dão uma de maluco, que eles querem oprimir todo mundo, que quer estuprar as garotas de 15, 12 anos americanas, que sequestram crianças, que vendem órgãos, porque são todos imigrantes. Então eles estão passando o rodo. Estão passando o rodo em todos os estados americanos. O governador não gosta porque recebia dinheiro, foda-se. O exército está lá, ele manda o exército. Esse é o relatório, mestre Dinho. Hoje, dia 15 de outubro de 2025, 1 hora da madrugada.
Ok, juiz. Mandei matérias. Alguma pergunta? É bom, né? É bom. É importante. Ô, juiz, alguma notícia agora à tardezinha? É, o Moraes teve problema de saúde? O Alexandre de Moraes? Hã? Tem hemorroida. Não, parece que o negócio dele foi, é outra coisa também, entendeu? Mas deve ser Ah, conversa. loucura. Ele é lunático também. É? É. Ah, Ele tem parafuso a menos. sim. Deixa eu dar Mas uma isso olhada. todo mundo sabe. Isso todo mundo sabe. É, é Ele é louco. uma forma de sair do. Porque todo mundo agora quer banir ele, entendeu? Todo Certo. mundo quer tirar ele da primeira turma, o Zanin, né? O Laufer, o garotão lá. Porra, chegou no Supremo e vai sambar. O Zanin já sambou. Já todo mundo foi atrás da grana dele. Ele também está na Lei Magnificat. Não se salvou ninguém da primeira turma. Só o Fux. O Fux pegou e falou: está tudo anulado, isto aqui está errado, todo mundo é filha da puta. E porque você, quando você vai fazer uma denúncia nos Estados Unidos, e aqui também tem que proceder da mesma forma, chega um partido político e diz: olha, tem que caçar o diploma de deputado do Eduardo Bolsonaro, e tem que mandar o pedido de prisão dele. Então, até o próprio PGR falou: olha, quem tem que fazer isso é o Ministério Público com a Polícia Federal. Tem que entrar por ele lá. Você não pode vir aqui e fazer a denúncia. Mas a gente sempre fez, o senhor acatou, o Alexandre de Moraes acatou. Sim, nós nos demos, vamos dizer assim, por denúncia de suspeita e fomos ver se era procedente. E aí descobriram que a Polícia Federal está montada, que a PGR está montada, todo mundo caiu em desgraça, todo mundo vai pegar cana, o mínimo 30 anos nas cadeias lá dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, se você quer café da manhã, tu tem que comprar. Se você quer almoço, tu tem que comprar. Entendeu? Não é assim que tu chega lá e recebe uma bandejinha de comida, vai para o refeitório comer. Não, tu tem que comprar. Como é que tu compra? Vai limpar latrina, vai fazer estrada, entendeu? Vai podar árvore, vai trabalhar. Aí tu paga a tua comida. Se você não quiser trabalhar, não quiser limpar a latrina, não quiser fazer nada disso, fica na tua cela e morre de inanição. É um direito, não é obrigado. Entendeu? É. Lá não é como aqui, entendeu? E o que eles fazem para você ficar ir mais rápido, né? Eles te botam o ar-condicionado a todo volume. Aí tu morre de frio do cubículo, entendeu? Porque são prédios fechados. Não tem banho de sol. Lá não existe banho de sol. Existe como chama, o, a área fechada, com televisão, com mesa de ping-pong, mas tudo fechado. Não tem ar. Você não vai para o ar. Não vai. Aquele pessoal que aparece, todo mundo fazendo ginástica, no pátio, do lado de fora, levantando peso, aquilo é cinema. Eles não botam nenhum sujeito ali porque vários tentaram fugir, vários fugiram, entendeu? Entendi. Então agora não tem banho de sol, não tem porra nenhuma. É tudo cercado. Você chega lá na penitenciária, você vai ver que tem uma área não construída, cercada por arame farpado,
por guaritas de vigilância, mas não tem ninguém lá. Aí você diz, ali é que todo mundo faz Cooper, vai fazer ginástica, vai levantar peso. Imagina se você vai dar um peso para um cara jogar em cima do outro. Imagina se você vai dar uma colher para o outro fazer uma faca e enfiar no teu ouvido e te matar. Não tem nada disso. Entendeu? É. Ele não dá uma oportunidade lá para nada. E o sujeito, quando ele é deslocado, ele sai algemado nos pés e nas mãos. O que mais? Ô juiz, aqui tem aqui uma. Eu Aí não foi aceito, hein? A denúncia contra Eduardo Bolsonaro. foi não. Quiseram também que ele não recebesse salário, não recebesse. E ao contrário, agora eles têm que indenizá-lo, porque fizeram denúncia falsa. Porque quando você faz denúncia falsa no Brasil, você paga pela mentira, pelo delito que você cometeu. Aqui no Brasil, para você prosseguir com a denúncia, o juiz pega e fala assim: o senhor vai manter a denúncia porque se o senhor não manter se o senhor manter a denúncia, o senhor tem que entrar com o pagamento. Entendeu? Aí tu tem que pagar 10% da causa. Quanto é esta causa? 20 milhões, 10%. Quanto é esta causa? 2 bilhões. Tem que pagar. Aí tu faz o pagamento ao cartório. Entendeu? Entendi. Você pode dar uma denúncia, anônima até. Olha, fulano de tal, é o filho da puta, matou, estuprou, tal. Aí vai a polícia averiguar, tal. Aí ele chega para você e fala assim, olha, nós fomos lá, não achamos nada, você vai prosseguir ou você vai se retirar? Porque se você prosseguir, a gente vai ter que exigir o pagamento. É. Falsa queixa-crime. E todo mundo lá está pegado por isso. Todos os partidos políticos aqui no Brasil está todo mundo fodido. Entendeu? Vocês já resolveram honrar a Constituição. Agora todo mundo, não, a Constituição não permite e tal. Entendeu? O Fachin, ele tá cagado de medo. Sabe o Fachin? O baiano, ele se veste de baiana. Ele é maoísta. Ele é viado, o Fachin. Entendeu? Ele fazia meia com o Lula. O verdadeiro Lula, né? Amigo dele. E ele é maoísta. Ele é comunista verdadeiro. A mesma coisa que o Dino. Outro comunista. Ladrão de banco, o Dino. O Dino é de assaltar banco. Entendeu? Ele assalta banco. Ele chegou na política, fazia assalto. Já tem tudo lá, ele, os primos que estão na procuradoria. Agora, o primo dele foi enquadrado no roubo do INSS. Entendeu? E quem botou ele lá foi o Dino. E o Dino recebeu uma percentagem. Está fudido também. Todo mundo apegado, todo mundo ladrão. Tu vai fazer essa grana como? Trabalhando todo dia no Supremo Tribunal Federal? Você tem condições de ir trabalhar em outro lugar e fazer um segundo trabalho? Não, porque aqui a lei não permite. Não permite que você tenha escritório de advocacia, não permite que você tenha universidade, não permite que você tenha nenhum tipo de vínculo com nenhum tipo de razão social, a não ser só o Supremo Tribunal Federal. Então, o Gilmar Mendes chegaram para ele e falaram assim: o senhor está cheio de universidade, instituto e o caralho? O outro, o Toffoli, tem resort, tem conglomerados como se fosse aquelas obras do BNH, aqueles prédios, um do lado do outro, um do lado do outro, um do lado do outro, um do lado, tudo para padre.
com campo de futebol, com lago, com toda uma área, é todo uma cidade. Sambou, todo mundo caiu, tudo confiscado. E tudo pela Lei Magnificat. Todo mundo dizia, olha, na Lei Magnificat agora só veio a mulher do Alexandre de Moraes. Não, não, meu amigo. Eles puxaram o Alexandre, a primeira que veio, a mulher e os filhos. O que você vai puxando, quem está na administração do roubo. Aí depois puxa da mulher, quem tem vínculo com a mulher do Alexandre. Aí é o juiz, é o dono do banco BTG, é o dono do banco BRP, é o dono do banco Max, é o dono. Vai puxando. Empresas, vai puxando. Aí aparece, aí está na Lei Magnificat. Entendeu? O filho tem negócio com o advogado tal, com a empresa de câmbio tal, com o banco tal, porque trabalha no banco, ele exerce a diretoria do banco, ele tem dinheiro no banco, entendeu? O filho do Alexandre. As filhas têm na administração pública, dão aula numa escola que eles são sócios, que tem lá a percentagem da sociedade, que ela recebe como empregada educacional e também recebe as cotas da sociedade daquela empresa. Puxa tudo! E vem gente pra cacete. E aí chega e diz assim, escuta, mas eu não sabia, ela abriu uma conta das cotas aqui na instituição bancária do Banco Morgan Guarit. Ela tem conta aqui no Banco Morgan. Você, Banco Morgan, está na lei Magnificat. Mas como, doutora, a lei Magnificat? Só porque ela tem conta aqui dentro? Sim, não pode. E vamos ver qual é o teu grau de conluio com estes fascínoras. Então pegou todo mundo, pegou banco na Europa, aí o que eles fizeram os europeus? Começaram a entregar todos eles. A bronca não é dos Estados Unidos. A bronca é global. Onde esse cara passou e deixou depositado o dinheiro, vai levar o dinheiro hoje, vai pegar o dinheiro, me dá um cheque que eu vou descontar no Brasil? Não, meu amigo. Ele dizia, eu vou deixar aqui mesmo. Você tem como administrar isso aqui? Tenho. O senhor pode deixar aqui na instituição, na faculdade, o senhor passa a ter cotas da faculdade, o senhor passa a ter cotas do hospital, o senhor passa a ter cotas da fábrica, o senhor passa a ser sócio do conglomerado financeiro. E aí, quando aparece essa porra, todo mundo chega e diz, olha, este filho da puta veio aqui com dinheiro sem origem, alegando que ia fazer compra das cotas. Não sabíamos que estávamos entrando num crime internacional. Então apareceu a Europa inteira. Por isso que o Eduardo Bolsonaro e o outro, o filho, o neto do general Figueiredo, foram à Europa. Pagam com o dinheiro deles. Entendeu? Tu acha que chega lá e vai lá para quê? Para chegar e dizer, olha, você que tem dinheiro de sociedade, que pagou propina para o Alexandre de Moraes dar a sentença a teu favor, nós sabemos que esse dinheiro está na empresa tal que é da tua propriedade, tá. Como é que fica? Não, eu vou fazer a denúncia. Então faz a denúncia porque tu vai somar. Tu acha que chega um cara lá e diz, eu sou
advogado, eu sou deputado, eu quero falar com. E o que traz o senhor aqui? Não, é porque aqui nós sabemos que o senhor tem conta dos ministros do Supremo Tribunal. Nós fomos lá à Suíça, nós fomos a Liechtenstein. Em Liechtenstein, que é um povoado que só tem casinha, que todo mundo é rico, todo mundo que mora lá é trilionário. Entendeu? Trilionário. Todo mundo ganha grana doidado lá. Quer ganhar dinheiro, vai ser empregado de lavar rua em Liechtenstein. Quer ganhar dinheiro, vai lá limpar latrina em Liechtenstein. Tu vai ficar rico, bilionário. Entendeu? Porque lá eles têm todo o capital do planeta está lá. Então, chegando lá, chegamos e dissemos: olha, você tem dinheiro das Farc. O Lula tem dinheiro na conta das Farc, uma conta aqui. Tá maluco? Comeu merda. Quem é? Põe essa daqui pra fora. Aí você chega e diz assim: escuta, ô seu filho da puta, né? Tu enche a boca, né? Ô seu É. filho da puta, mal parido. Esta conta aqui, tua mulher, filha da puta, recebeu isto de agrado, esta joia, comprou tal dia, então deram para ela, você se encontrou com fulano, ciclano. Porra, peraí, calma, calma, vamos conversar, calma. Alô, ministro, alô, chama o presidente, alô, presidente, olha, tem aqui um maluco, já falou da minha vida, falou da minha mãe, do meu pai, da minha mulher, agora ele falou do senhor, o que a gente faz? Ah, é para fazer tudo o que ele quer? Então, nós fazemos tudo o que o senhor quiser. Tudo o que o senhor quiser. Mas, por favor, não temos nada com isso. Como não tem nada com isso? A casa caiu, porra! Teu banco vai pagar, tu vai ficar sem grana, o teu presidente vai para o pelotão de fuzilamento, fudeu! É assim que a banda está tocando, aí aparece o seu trupe e todo mundo bate palma. Maravilhoso, extraordinário, você te amamos, trupe, trupe, trupe. Aí ele, obrigado, aí ele abre o sorriso, aí chega lá o da Palestina, querendo carregar goma, escuta, porra, você me fudeu, porque nós todos tínhamos que viver, ganhando trilhões, nós mantivemos todos estes que estão aqui do teu lado, que todo mundo é bonitinho, amiguinho, o primeiro-ministro da Inglaterra, o da Alemanha, a italiana, todo mundo, porra, nós demos dinheiro para todo mundo, nós podemos fazer negócio, não adianta, eu já sei quem é você, eu já sei quem são eles, entendeu, seu filho da puta? Passa, passa, passa. Acabou, não tem mais Palestina. E os árabes sabem. Mas o árabe, ele é inteligente. Ele não vai e dar dinheiro para os caras. Entendeu? Os caras vêm e dizem: se você não me der dinheiro, eu vou matar, estuprar a tua família, eu vou te comer de porrada, vou te empalar, entendeu? Seu rei de merda, não sei o quê. Pá, 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 pá. Eles andam sempre armados. Tu viu quando eles levantam a túnica assim e botam debaixo do braço? Esse braço que eles estão pendurados é falso. Tem uma metralhadora ali, uma HK 120 tiros. Entendeu? Entendeu? Que eles dão tiro. O árabe tu não brinca, rapaz. O árabe, para ele se defender, desde garotinho que nada, ele ganha uma adaga. Aí ele bota como se fosse um cinto, entendeu? Mas depois, quando passa o tempo, você vê que eles andam com as túnicas. E ali você vê que quem tem aquelas túnicas e que eles botam para baixo do braço, ele levanta o ombro, né? Que é a prótese. Ele levanta o ombro e bota debaixo do braço a túnica. Mas a arma está ali, meu amigo, porque o verdadeiro braço está
com a mão no gatilho. Entendeu? Porque apareceu o braço postiço, pendurado, entendeu? Que pega as vestes. Que você pega o braço postiço, entendeu? Segura da frente. Aí você manipula o braço, manda apertar as vestes, aí ele fica quietinho, mas o teu braço, do lado de dentro, tá com a metralhadora. Tem metralhadora, tem bomba, tem tudo. O cara tá servido. Entendeu, meu filho? Ele chega e mantém o cara longe. Ele não chega a dar abraço, nada. Ele mantém o cara longe. O beijo lá, o cumprimento é bater nariz. Ele bate nariz. Entendeu? Fazendo um calor aqui, juiz Oscar, muito calor. Imagino, aqui também. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho, hoje dia 15 de outubro do ano de 2025. Acabamos de assistir a primeira parte da live do juiz Oscar Aníbal Chapon. Agora nós iremos para a parte número 2, com o mesmo tema, o título: Estados Unidos se espantam com ousadia do ditador Moraes, parte 2. Na sequência, ou melhor, eu quero aqui falar do calor. Mestre Dinho está sentindo muito calor e também o juiz Oscar Aníbal Chapon. O juiz está no Rio de Janeiro e o mestre Dinho, eu estou aqui no estado da Bahia. Muito calor. Por que muito calor? É porque a gente não pode colocar um ventilador, certo? Por causa de exatamente das gravações, né, que o mestre Dinho, que eu estou fazendo com o juiz Oscar Aníbal Chapon. E, em verdade vos digo que é muito calor, ok? Então, vamos agora, na sequência, assistir as matérias do juiz Oscar Aníbal Chapon. Aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapon envia para o mestre Dinho todos os dias. A seguir. Meus amigos e amigas patriotas, vocês poderão verificar aí as 3 imagens, ok? Então, Maduro e Lula, 2 derrotados, 2 corruptos. E se eu for falar o que esses 2 aqui representam mal esses 2 canalhas. Agora aqui não, aqui é um homem dos Estados Unidos. Olha para você outra coisa. E ele aqui, parece que ele é o secretário-geral do presidente da República dos Estados Unidos, né, Trump. Vamos ver o que tem aqui. Quem colocou isso aqui foi a Aline Medeiros. Colocou bem assim: Lula e Maduro são narcoterroristas. Segundo Marco Rubio, o nome dele é Marco Rubio. Ele é o secretário-geral do presidente da República, Trump. Vamos lá. Lula e Maduro são narcoterroristas. Segundo Marco Rubio, os Estados Unidos podem impedir a prisão de Lula, assim como fez com Nicolás Maduro. Lava Jato está retornando. Mas vocês, camadas e comunistas, vocês tentaram destruir o Brasil. Vocês vão pagar caro, seus canalhas covardes. Eu vou clicar, isso. Está aqui a mesma imagem.
Lula e Maduro são narcoterroristas. Segundo Marco Núbio, os Estados Unidos da América podem pedir a prisão de Lula, assim como fez com Nicolás Maduro. Tem aqui umas mensagens. Neuza Andrade falou bem, digitou bem assim: quando será o dia da minha sorte? É claro, né? De ver esses, né, dois trambiqueiros, corruptos, covardes, né? Estão juntos com os terroristas, traficantes e comunistas. Cadeia para vocês, estão bem próximos. Marco Jordan falou o seguinte: por quê? Não entendi. Paulo César, por favor, a prisão logo. Margarida Testa. Que enrolação, meu Deus! A limpeza Léa Mendes. A limpeza na política na América Latina tem que ser radical, concordo plenamente. Aqui tem uma mensagem, uma figurinha de Bárbara Maria, né, Vila. E aqui encerrou. Só foi isso. Aqui não tem vídeo, ok? Meus amigos e minhas amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Jim. Estou aqui, meus amigos e minhas amigas patriotas, também esperando. Trump, pelo amor de Deus, Trump, nós queremos que faça isso com maior rapidez. A Lava Jato está retornando para colocar esses canalhas, imbecis, idiotas na prisão. O Brasil pertence a nós, patriotas. Vamos lá. Vamos encerrar agora. Portanto, meus amigos e amigas patriotas, a maior fraude eleitoral da América Latina e Trump vai expor a tudo. O PT usa sósias e máscaras desde o ano de 2022, conforme a fonte desse conteúdo. Trump está muito alegre. É uma demonstração, né? O que Trump está fazendo é um homem de Deus. Está trazendo soluções para o planeta e o Brasil, e nós brasileiros. Trump, nós estamos esperando Trump, urgência. Eu vou aqui, o Mestridinho irá aqui observar aqui essas mensagens, certo? Eu vou ler passar para vocês esse áudio. É em texto, eu vou transformar em áudio. Clodoaldo, foi aqui, Clodoaldo Santiago. Isso não é novidade para o povo brasileiro, nós sabemos disso. Fomos roubados por um sistema maldito e temos que acabar com esse sistema maldito. Urgente, isso não pode continuar. Basta. Lourdes, Maria, era visto que houve fraudes. Lula ladrão, está bem escrito assim. Nunca ganhou eleição nenhuma, cadeia é o mínimo, ele e sua máfia. Estou aqui, meus amigos e minhas amigas patriotas, estou mostrando a vocês aqui, não tem vídeo não. Tem ali Trump ali, está falando alguma coisa, mas ele só está fazendo ali a demonstração, certamente, com certeza, a alegria de Trump. O Mestridinho aqui já até eu enviei aí para vocês através de um áudio. Vocês estão vendo aí na imagem o texto e
eu passei para vocês aí o áudio do Mestre Dinho. Vamos agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, hoje dia 15 de outubro do ano de 2025. Agora, precisamente 16 horas e 54 minutos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, meus amigos e amigas patriotas, que vos fala Mestre Dinho. Esse conteúdo aqui não tem vida. Tem aqui eu vou fazer aqui a leitura, né, de um texto aqui. Gilmar Mendes pede que Congresso proteja STF de punições internacionais. É o quê? O Mestre Dinho vai ler de novo. Deixa eu ver aqui. Gilmar Mendes pede que Congresso proteja STF de punições internacionais. Só está faltando aqui uma risada. E tem a risada. Gilmar Mendes pede que Congresso proteja STF de punições internacionais. Gilmar Mendes pede que Congresso proteja STF de punições internacionais. Tá aí, seu Gilmar. Você pensa, Gilmar, que você é o Todo-Poderoso. Quem é Todo-Poderoso é o nosso Deus. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então essa fonte aqui colocou isso com razão. A fonte aqui está aí na tela. Vocês estão vendo aí na tela. Inclusive, isso aqui está no YouTube. Aqui, YouTube aqui, ó. YouTube. Gilmar Mendes pede que Congresso proteja STF de punições internacionais. Sinceramente, seu Gilmar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Atenção, começou a gravação. Vamos aqui. Mestre Dinho aqui, eu estou aqui no site, eu estou aqui no Facebook. Vamos lá. Vamos agora assistir aqui um vídeo sensacional. Antes de assistir o vídeo, o Mestre Dinho vai tem uns textos aqui, eu vou enviar um áudio para vocês. Urgente! Trump manda exército prender Alexandre. Vocês escutaram isso? Vou repetir. Tem conteúdo, né? Tem fonte aqui no Facebook. Urgente! Trump manda exército prender Alexandre. Urgente! Trump diz que urgência. Você acha que virá as forças especiais para prender só um? Eu acho que não. Sabe o que eu acho? Prender um? Manda sim. Porque aí aproveitar a oportunidade e vai prender todos. Ok? Eu entendi. Que não precisa, né, de o exército. Mas o exército vai vir sim as Forças Armadas dos Estados Unidos para prender vários. Não foi assim no Iraque, que os Estados Unidos enviou as Forças Armadas lá para prender Saddam Hussein, e o Saddam Hussein desapareceu. Ele foi para onde? Foi para onde? Por onde é que ele foi? Desapareceu até hoje? Não sei. Eu sei? Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Lula. Peraí. Aqui tem um... vamos aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, deixa eu ler aqui.
é, Maria Teles, é a mensagem. Manda logo, por favor, esse careca tem que ser parado em nome de Jesus. Amém. Eu também falo amém. Maria Fernandes Macedo, ela diz, né, Maria Macedo, eu te amo, Trump. Assim está dizendo Maria Fernandes Macedo. Ela está falando a verdade, ok? Vamos lá. Vamos agora ver esse pequeno vídeo aqui, viu? Esse é do Facebook. Tem aqui, a fonte está aqui na tela. Vocês estão vendo aqui que eu estou mostrando a tela. Estou aqui, ó, a tela do Facebook, certo? Então eu estou aqui mostrando vocês. Só não precisa da minha imagem, só o áudio do mestrezinho, né? Aqui está só tela. Vamos lá. Urgente. Em um discurso que explodiu como uma bomba, Trump acusou Alexandre de Moraes de ser um criminoso internacional e violador de direitos humanos. Com base na lei Magnitsky, ele foi direto. Se o Brasil não prender, os Estados Unidos vão. E não parou aí. Trump usou as palavras exatas. Mandaremos forças para capturá-lo. Sim, o Trump ameaçou mandar o exército para prender um ministro do STF. O clima em Brasília virou filme de terror. Governo Lula em pânico, STF em alerta máximo e reuniões emergenciais rolando nos bastidores. Para Trump, Moraes virou símbolo de censura, perseguição política e repressão à imprensa. E agora, segundo ele, é hora de pagar. Nunca um líder dos Estados Unidos falou em invadir um país aliado por causa de um juiz. Mas agora, o mundo está assistindo chocado. Será que Trump está blefando? Ou isso é só o começo? Curte, comenta e compartilha se isso pode virar o jogo. E Alexandre de Moraes, a casa caiu. O governo americano acaba de fazer anúncio radical contra Lula e também contra Alexandre de Moraes. Inclusive, um dos principais bancos do país também acaba de ser sancionado e informações bombásticas chegam, inclusive com Alexandre de Moraes tendo passado mal. A gente vai explicar para você tudo o que aconteceu. Espera um momentinho. Urgente. Lula é afastado às pressas, após polícia descobrir tudo. Deixa eu ver que esse rapaz aqui, ele entrou aqui, quer dar... deixa eu ver, deixa eu retornar aqui. Vamos ouvir. Moraes, a casa caiu. O governo americano acaba de fazer anúncio radical contra Lula e também contra Alexandre de Moraes. Inclusive, um dos principais bancos do país também acaba de ser sancionado e informações bombásticas chegam, inclusive com Alexandre de Moraes tendo passado mal. A gente vai explicar para você tudo o que aconteceu e como isso também pode ajudar o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, né, que está ainda em prisão domiciliar, a sair desse momento, né, a ter, né, um instante melhor, né, diante de tudo que tem acontecido em sua vida, em sua jornada. Inclusive, de acordo com as informações que chegam e que ganham, né, a repercussão dos mais diversos veículos de comunicação do país, o próprio Bolsonaro já teria conversado, né, com pessoas da sua família e entendido, né, que há sim uma possibilidade de tudo mudar. E tem também prisão, hein, gente? Prisão que acaba atrapalhando o Lula. Bomba atinge o presidente da República, Lula, com prisão, com sanções envolvendo o próprio Alexandre de Moraes. Ele, Lula, tentou colocar a sua base para reverter o problema, incluindo, né, de pessoas que estão deixando o cargo, mas acabou não conseguindo. E sobrou até para Janja, colocada contra a parede. Foi descoberto algo terrível sobre ela. A gente vai, claro, contar tudo para você. Lembrando, né, que a mulher do Lula já tinha protagonizado muitas cenas dantescas durante, né, a viagem da comitiva do presidente a Nova York para participar da ONU. O Lula até estava contando vantagem por conta das falas, né, do Trump em relação a ele, mas parece que tudo mudou e agora o circo se fechou de vez.
Você concorda com essas novas punições que estão sendo anunciadas pelo governo americano contra Lula e também contra Moraes? Vai comentando aí. Olá, eu sou Fernando Borges, esse é o TV News no ar. Está chegando aqui com a gente, não esqueça de dar o seu joinha, o seu like, ele é muito importante para a gente realizar o nosso trabalho. Quando você chega e clica no gostei, quando você chega e clica no like, o próprio YouTube, a própria plataforma, ela entende que você está com a gente. É rápido, é fácil, faz toda a diferença para a gente realizar o nosso trabalho. E se for a sua primeira vez aqui, além do like, se inscreva, compartilhe sempre os nossos conteúdos através da rede social. Bomba, bomba, bomba! A melhor notícia chega para Bolsonaro e a pior para tanto Lula como também Alexandre de Moraes. Inclusive o Lula afastado, vamos explicar para você na sequência o porquê. Olha só! A bomba da Lei Magnitsky, que agora acaba também atingindo um banco. O problema ficou muito mais sério. A informação é dada pelo Gaia. Olha só o que ele disse. Amigos e amigas patriotas, veja aqui, ó. Eu vou repetir aqui o título, né, desse conteúdo aqui. Urgente! Lula é afastado às pressas após polícia descobrir tudo. Janja se desespera com Trump. Mais relevante, aqui as mensagens. Maria Neto, ela diz na mensagem, no texto: sim, concordo, está demorando para se soltar o nosso sempre querido Bolsonaro. Nelly Dantas, Lula e Moraes não têm coração e nem alma. Vamos retornar aqui ao colega aqui, que está aqui na imagem, o deputado federal. Vamos lá, deputado. O deputado tem alguma coisa para falar? Vamos lá. Enquanto, claro, você dá o seu like. Vamos ser sinceros, desde que saiu essa tal Magnitsky, a sensação que os ministros do STF, principalmente Alexandre de Moraes, teve, é de que isso não vai dar em nada, não vai acontecer nada, não vai mudar a vida de ninguém. E eu acho que até você, em certos momentos, também ficou meio frustrado, pensando, cara, aquilo que falaram que era uma bomba não passou de um traquezinho. Parece que as coisas mudaram. Primeiro, veio a Magnitsky para a esposa, o escritório de advocacia, o Instituto do Alexandre de Moraes. O site do escritório de advocacia acabou de ser derrubado porque ele estava hospedado em uma empresa nos Estados Unidos. E aí depois fica aquela dúvida, mas e aí, os cartões de crédito foram derrubados? As contas foram derrubadas ou não? Recentemente saiu uma matéria do Banco do Brasil falando que não tinha sido o Banco do Brasil que cortou o cartão de crédito dele, mas um outro banco qualquer. Bom, qualquer que tenha sido os efeitos da Magnitsky, uma coisa eu posso garantir. Aquele que impôs a Magnitsky começou a investigar para ver se ela teve efeito ou não. Como você sabe, o Banco do Brasil disse abertamente que iria proteger o Alexandre de Moraes. Eu acho que isso não vai dar certo. Tem um jornalista que, no que diz respeito ao que está acontecendo lá fora, ele é o que mais você pode confiar. Que é esse aqui, ó. Eu nem sei o nome dele, mas normalmente quando ele fala alguma coisa é exatamente o que está acontecendo. Eu acredito que ele tem fontes seguras de dentro lá da Casa Branca, pessoas próximas ao gabinete do Donald Trump, ou até mesmo do Departamento de Estado. O que ele disse nessa participação dele na Globo, na CNN, é estarrecedor. Tá? Eu não vou nem dar opinião, porque o Banco do Brasil já está me processando, dizendo que eu estou querendo assustar o povo. Não, vamos fazer o seguinte, discutir só o que esse jornalista tem para falar e me fala se o Banco do Brasil está em maus lençóis ou não. Olha só a bomba, hein, gente? Olha só a bomba que atinge o Lula e também o Banco do Brasil, o próprio Alexandre de Moraes. A sensação de fontes minhas era de que é iminente a adoção de sanções contra o Banco do Brasil. É claro que o Trump pode mudar de ideia, a coisa é concentrada muito nas mãos dele, naturalmente seria uma decisão do Tesouro americano. No passado, outros bancos foram multados, né, pelos Estados Unidos por violar regras relacionadas com países sancionados. Então, o BNP Paribas francês teve a maior multa, que foi de 9 bilhões de dólares. 9 bilhões de dólares em multa? Em reais, isso seria aproximadamente 60 bilhões de reais em multa
que o Banco do Brasil pode sofrer. Ah, Gustavo, mas o que acontece se ele não pagar a multa? Ele seria completamente cancelado, cortado do sistema financeiro internacional, o que faria com que ele deixasse de existir, basicamente. E outros bancos também sofreram esse tipo de multa. Além disso, já está sendo preparada uma tarifa, igual a que nós estávamos falando que foi aplicada contra a Índia, seria aplicada também contra o Brasil, que importou 12 bilhões e meio de dólares da Rússia. Só um detalhe, o Brasil triplicou a compra de petróleo da Rússia, não porque está precisando comprar petróleo, mas foi uma forma que ele encontrou de financiar o país invasor. O Brasil está ajudando a financiar a invasão da Ucrânia, tá? E por isso sofrerá mais sanções. Isso não tem nada a ver com o Eduardo Bolsonaro ou com o Bolsonaro. Isso tem a ver com a péssima gestão desse governo e se alia ditadores. No ano passado, lembrando que no caso da Índia foi uma tarifa de 25% mais 25%. Isso estaria dentro de um horizonte, segundo as minhas fontes, hoje à tarde, sempre acentuando que isso é a apuração de hoje à tarde, as coisas podem mudar, mas dentro de uma semana a uma semana e meia, até 10 dias, seria aplicada essa nova tarifa contra o Brasil por causa de importação da Rússia. Então, vamos analisar com carinho. Nós estamos aí possivelmente prestes a enfrentar uma multa bilionária contra o Banco do Brasil, porque de acordo com investigações e uma apuração profunda feita pela OFAC, o Departamento de Estado, o Banco do Brasil não está acatando a sanção da Magnitsky. Beleza, deixa eu explicar, isso é uma prerrogativa do Banco do Brasil? É. Só que há consequências de qualquer banco ou instituição financeira que não obedeça à sanção, à lista de sancionados da OFAC do Departamento de Estado. Quais são elas? Ser cortado do sistema bancário internacional, não fazer mais conta ou ter nenhum câmbio com nenhuma empresa dos Estados Unidos, e os Estados Unidos é o país maior consumidor do mundo. Não tem como você viver enquanto banco sem os Estados Unidos. Isso não tem como. Os Estados Unidos souberam usar isso a seu favor. Agora, a presidente do Banco do Brasil, que foi colocada lá pelo governo Lula, que é uma daquelas militantes fervorosas, está decidida a afundar essa instituição no banco do nosso país para proteger Alexandre de Moraes. Não tem como ganhar nessa guerra. O site do escritório foi derrubado. Mais sanções virão. Você vai descobrir em pouco tempo. Vai vir e-mail, Netflix, Prime, Spotify, alugar casas pelo Airbnb, empresas aéreas. Nenhuma vai aceitar mais nem Moraes, nem a esposa. Agora, se o Banco do Brasil quiser comprar essa briga, e aí, meu amigo, isso vai custar muito caro, mas é para você, para o povo brasileiro. O que é muito triste, né, gente? O povo é que acaba pagando essa conta, mas não para por aí, né? Porque as bombas dos Estados Unidos contra Moraes e também Lula obrigam o Lula a ser afastado às pressas. Vamos contar para você logo na sequência. Lembrando sempre a você que chega de dar o seu like, o seu joinha, eu lembro sempre, é fundamental para a gente estar realizando o nosso trabalho. Chegou, clica no like, clica no gostei, vai nos ajudando a levar, né, a nossa mensagem cada vez, né, a mais pessoas. Inclusive, né, gente, existia um clima, né, no Supremo Tribunal Federal e de repente reverter, né, as decisões do próprio Trump e etc. Só que aí chegou a denúncia que foi realizada pelo Pavinato, né, apresentador famoso, que conseguiu com fontes dele ligar, né, segundo o apresentador, segundo o jornalista, Lula, Moraes, e faz uma denúncia envolvendo não só o juiz, como também as eleições que ocorreram no Brasil em 2000, né, a última eleição presidencial. Olha só o que ele diz, é muito grave, é muito sério, enquanto, claro, você chega e está dando aí o seu joinha. Taca-lhe ferro, Marco, acusou o ministro de ter feito uma perseguição à direita para que as eleições de 2022 resultassem conforme o ideal dele. Talhaferro deu a declaração durante sua participação por vídeo de uma audiência pública ontem na subcomissão especial sobre o combate à censura da Câmara dos Deputados. Talhaferro ainda chamou Moraes de psicopata e o acusou de ter cometido e continuar cometendo crimes. Além disso, o ex-assessor do TSE disse que durante a gestão de Moraes no Tribunal Eleitoral, plataformas digitais foram ameaçadas pela Corte para que derrubassem perfis no período eleitoral
e que havia um mutirão de perseguição à direita no tribunal. Talhaferro também acusou o STF de promover censura no Brasil e disse que isso tem reprimido constantemente, de forma brutal, a direita, dando somente liberdade e palavra à esquerda. Novidade para 0 pessoas, né, Fernando? Assim, existiu, assim, a gente não sabia que era dessa forma, mas existiu uma perseguição ali ideológica a todo mundo que se declarasse pró-direita em 2022. Isso a gente fala de comportamento no digital, né? Então você tem ali toda a bancada digital, a perseguição daqueles artistas para que todo mundo... O que é uma bancada digital? Me explica, porque eu sou velho. O grupo dos perfis de fofoca, né? Que é como a grande massa da população hoje consome notícia. Através de... Virgínia. Exatamente. Quem é Virgínia? Eu nem sei quem é É a Virgínia. maior blogueira do Brasil. É. A Virgínia Não é mais o Felipe Neto? Não, a Virgínia falou, o país parou. Virgínia Faladeu. E corre essa lenda urbana que Virgínia é de direita, viu? É. Eu só sei que ela chupou o microfone pensando que era canudo na CPI. Ela pôs assim, ela pegou o microfone e não, é o... Foi com roupa toda infantilizada, foi muito criticada. Pois é, ela foi usando rosa ou azul, eu não lembro. Era um moletom cinza, né? Moletom cinza. Pois bem, agora, você veja bem. Agora sim, teve esse movimento para que as pessoas se declarassem. Por exemplo, esse final de semana, teve essas manifestações da esquerda aí, o pessoal que não postou, que não apoiou, que não. Enfim, eles vieram em cima, né, com esses perfis, né? Atacando essas pessoas. Então, assim, na minha cabeça, existia uma perseguição ideológica da mídia, da imprensa, né? E quem se colocasse a favor da direita era demonizado nesses perfis. Quando vem essa denúncia, assim, já é outra coisa. É uma coisa completamente diferente, né? Porque, para mim, até aquele momento, o que havia sido feito era uma perseguição ideológica em rede social. Você sabe que eu costumo dizer o seguinte: as eleições para presidente de 2022, eu nunca falei isso aqui no canal do Metrópolis. Então eu vou falar pela primeira vez, mas isso é uma coisa que eu falo sempre que eu posso. Independentemente de discussão de urna, Firmino. Eu não sou técnico, eu não tenho conhecimento em mecatrônica, eletrônica, sabe, ajuste de sistema, sei lá como é que fala isso. Eu não tenho formação nenhuma para dizer se a urna eletrônica ela é confiável ou não. Então eu nem chego no ponto da urna. Eu paro muito antes desse ponto. Mas eu afirmo com convicção de que a eleição de 2022 foi fraudada. Olha só a denúncia, né, gente, feita pelo apresentador, e na sequência ele vai mostrar o que seriam provas, né, que foram obtidas por ele, né, uma acusação muito séria, né, muito grave, né, que chega nesse instante, nesse momento, e é uma acusação que traz mudanças. Por isso eu sempre falo, chegou aqui com a gente, não esqueça, né, de dar o seu joinha, é muito importante, né, para a gente estar sempre realizando, né, o nosso trabalho. Se for, né, a sua primeira vez aqui, por gentileza, também se inscreva no canal, porque isso acaba também, de certa forma, né, provocando não só problemas para Moraes, mas também o afastamento do Lula diante, né, de situações gravíssimas, né, que estão ocorrendo em nosso país. Presta só atenção, eu vou até dar uma mudada no nosso título e nossa thumb, porque isso sim é o fim para o Lula. Comprovada, né, a fala do Pavinato. Olha só o que ele vai dizer logo na sequência sobre essa prova e essa convicção, né, que ele traz a respeito das eleições do Brasil. É gravíssimo. Foi ilegal. Houve fraude eleitoral em 2022. Tanto é que as pessoas que são condenadas ou são processadas por tentativa de golpe de Estado, e o artigo 359L do Código Penal diz o que é o crime de golpe de Estado: é tentar, mediante violência ou grave ameaça, depor governo
legitimamente eleito. Esse é o texto, exatamente esse é o texto do artigo 359-L do Código Penal que fala do golpe de Estado. Tentar, mediante violência ou grave ameaça, depor governo legitimamente eleito. Legitimamente vem do latim legítimos. Legítimos é de acordo com a legem. A legem é o conjunto da lex, o conjunto das leis. Lex é lei. Por quê? Porque vem do verbo legere. Lex é aquilo que pode ser lido porque foi escrito antes. Então, legítimo é aquilo que está de acordo com a lei escrita. E a lei escrita brasileira, que é a Lei Eleitoral de 1997, diz no artigo 105 que o TSE só pode fazer resolução eleitoral, só pode fazer resolução da lei eleitoral até o prazo máximo de 5 de março do ano da eleição. Então ele tem até o dia 5 de março para fazer todas as resoluções eleitorais. Isso que é legítimo. É legítimo porque está de acordo com as leis eleitorais, e a lei eleitoral diz no artigo 5º da lei de 97 que o TSE só pode fazer a resolução até o dia 5 de março. E a eleição de 2022, ela foi regulada, em especial no segundo turno, em especial as redes sociais que tiveram que derrubar perfis de direita. Ela foi regulada com base na resolução de 20 de outubro do ano da eleição. Então, enquanto o TSE não me provar que 20 de outubro de 2022 veio antes de 5 de março de 2022, o governo que aqui está não é legítimo, porque não foi eleito de acordo com a legem. Olha só, né, o próprio Pavinato trazendo, né, essa informação que traz, né, uma acusação muito grave, né, contra o governo Lula e também de coragem, né, do apresentador. Na sequência, né, o apresentador, o jornalista, ele traz mais detalhes sobre esses problemas, né, que ele acaba citando. Olha só o que acabou ocorrendo e que ganha repercussão. Mas se você concorda, né, com o apresentador Pavinato, é o momento de você dar o seu like, porque ele, de forma muito inteligente e clara, prova ali, né, toda a sua convicção em relação a esse tema, que é um tema que precisa ter coragem, né, de ser falado nesse país. Que é o conjunto de lex, que é a lei que pode ser lida porque está escrita, porque está escrito que o TSE só pode fazer resolução até o dia 5 de março. E essa eleição de 2022, ela foi regida pela resolução de 20 de outubro, que é ilegal, porque está escrito ali, dia 5 de março. Eu estou desatualizado, 5 de março agora vem depois de 20 de outubro. Então, só por isso eu digo que esta eleição de 2022 não foi legítima. Não foi legítima. E sabe o que é mais desgraçado, no meu ponto de vista, de conhecedor da lei? Eu nem me ensino na qualidade jurista. Eu me ensino na qualidade de sujeito alfabetizado que sabe ler e escrever. Imagine poder criar o que... É só, né, o que o Pavinato ele vai trazer, né, de que tentaram, né, para ele, né, usar as pessoas mais simples para tentar ganhar algum tipo de benefício, ajudar o Lula, e na sequência ele acusa a própria justiça. E aí, de novo, né, aparece a figura dele, do Xandão, em relação a tudo isso. Presta só atenção, porque é uma denúncia muito séria, muito grave, a que o Pavinato traz nesse momento, enquanto você chega, que está dando o seu joinha. Obrigado sempre. De outubro veio depois de 5 de março, esse governo é legítimo. Mas o STF não tem, nem o Fux teve naquele seu voto bonito, etc e tal, e depois eu lhe conto que não me interessa colocar isso no ar, né? A equipe que fez toda a pesquisa, fundamentou em doutrina do voto do Fux, ninguém sequer teve a humildade de tocar esse ponto, de que não pode haver golpe de Estado porque não houve legitimidade da eleição. Agora, o que eu estou te dando aqui, para você comentar, Firmino, é muito claro. A lei diz que o TSE pode fazer resolução até o dia 5 de março. A eleição foi feita com base numa resolução de 20 de outubro. Você, como uma pessoa fora da área de direito, você consegue entender que não é legítima uma eleição dessa, não?
Eu acho que eles pegam o que serve para a narrativa que eles querem contar. Eu acho que uma das coisas que mais me ofende enquanto cidadão são aqueles jantares que são oferecidos e você tem o executivo, o judiciário e o legislativo ali, né? Então, geralmente, você tem o presidente da Câmara e do Senado ali, aí você tem alguns ministros do STF. Que é pior, tem o PGR junto. Tem o PGR. Vale lembrar que a Lava Jato foi aniquilada porque se dizia que o Moro tinha amizade com o Ministério Público. O PGR é o Ministério Público da União. Se a Lava Jato foi aniquilada pela amizade do Moro com o Sérgio, com o Ministério Público, o que se dizer então da amizade dos ministros do Supremo com o PGR? E aí também tem o Alckmin, então estão todos os poderes ali. É aquela coisa assim, o dia do negócio lá do Elon Musk, do Twitter, lá do X, eles jantam. Quando tem um problema, eles jantam. Eu, enquanto população, eu me sinto atacado, me sinto desrespeitado, porque a gente aprende na escola aquela coisa que o legislativo tem uma função, que o judiciário executivo tem uma função, e que esses três poderes são divididos de modo que um não interfira no outro, né, para não ficar tudo na mão de uma pessoa, como é uma monarquia, que você é um rei, por exemplo, que define tudo. Então você divide em poderes para que essas funções sejam respeitadas. E quando você bota para jantar, aquilo é publicado, aquilo é divulgado, para mim aquilo é vergonhoso. Para mim aquilo ali eles tinham que fazer escondido caso fizessem. Eles tinham que ter vergonha. Até porque, gente, não precisa ter três poderes, concorda? Porque se eu vou ter um rei que vai decidir tudo, vamos ter uma monarquia então. Não tem mais uma necessidade de um custo de um legislativo, de um judiciário e de um executivo, se você vai unir os três para tomar uma decisão única, é melhor então a gente ter uma monarquia. A democracia ela perde sentido. Porque por que eu vou dividir? Tem sentido você dividir. Exato. Isso está. Para quem lê a obra de Montesquieu no original, no francês original, ele adapta umas palavras da primeira para a segunda edição, mas a ideia do Montesquieu da separação de poderes, ela é muito direta tanto na primeira quanto na segunda edição. Reparte-se o poder do Estado porque aquele que detém o poder, ele tem o hábito de testar o poder até o seu limite. O que o Alexandre de Moraes tem feito no STF, e o STF tem feito através do Alexandre de Moraes, é cada vez mais chegar aos limites do poder e, diante a passividade interessada do Congresso, ele vai extrapolando limites. E cada vez que você extrapola o limite e não encontra um freio e um contrapeso, você vai aumentando o seu poder até que você encontre o poder absoluto e você cai totalmente para fora de um terreno, você cai num abismo que te leva a se divorciar do terreno da República, que te leva a se divorciar do terreno da democracia. E o que parece a mim é que nós temos hoje, de fato, um povo brasileiro que paga impostos para manter um Congresso que não vale porcaria nenhuma. Porque eles não se dão ao respeito de dizer, olha, nós somos o poder legislativo. O poder legislativo não é só o que faz a lei, o que altera a lei, o que revoga a lei, mas que é o dono da matéria legislativa. E o STF ele passa por cima de tudo isso com uma tranquilidade tal que ontem mesmo o Supremo chegou a decidir sobre limitar os poderes que o Congresso tem numa CPI. Nossa, vídeo, deixe sua opinião aqui. E vai dando seu like, né, gente? Pavinato aí super inteligente, né? Participando, fazendo essas críticas ao próprio Lula, ao próprio Alexandre de Moraes. Você concorda com ele que o Lula não é o verdadeiro presidente do Brasil, que teve aí um balão, né? Uma puxada de tapete, né? Com a ajuda da justiça? Vai comentando enquanto, claro, você dá o seu like, que faz toda a diferença, tá, gente?
Aliás, né, o pessoal entra e acaba esquecendo, né, de participar, de dar o seu joinha. É muito importante a sua presença, a participação. Aqui com a gente o Marcos, tem também a Márcia, a Marlene, Margarida. Chegou, gente, primeira coisa é entrar e clicar no like, para que a nossa voz, especialmente hoje, sábado, já chegue cada vez a mais pessoas. Inclusive, nas últimas horas, infelizmente, o Brasil bateu mais um recorde, e é um recorde também bombástico e terrível. Essa informação chega do Gaia. Olha só, que é mais uma bomba. Bomba atinge o governo Lula. Plantão traz informação extraordinária e conluio que existiria entre o Lula e a Rede Globo de televisão acaba sendo escancarado, trazendo informações muito sérias e muito graves, envolvendo, gente, justamente esse problema. Quem traz toda essa questão, os detalhes que são terríveis, é o deputado federal Gustavo Gaia. Presta só atenção no que ele vai falar, porque é muito importante. Enquanto, claro, você chega, dá o seu joinha e se inscreve no canal. É difícil de entender. A Globo, o governo, a esquerda, a imprensa fala todos os dias que o Brasil está às mil maravilhas. Que o povo está comprando mais, que o poder de compra aumentou do salário do brasileiro, que os preços estão diminuindo, que o emprego está pleno, que o PIB está crescendo, assim. É como se o Brasil de repente virou uma espécie de Suíça tropical. Só que o que a gente percebe no dia a dia não é isso. É como se eles querem enganar o povo quando ele vai no supermercado, o dinheiro não dá para comprar as coisas. Aí ele volta para casa e fala, não, tá certo, é porque realmente está tudo bem, eu que não estou conseguindo comprar direito. O que eles querem? Mas vamos lá. Como que a economia pode estar indo bem se nós batemos mais um recorde? E esse número que eu vou mostrar para vocês, ele realmente é preocupante. Por quê? Ele é um número que mostra que o povo não está conseguindo sobreviver. Eu não vou falar número do preço do café, não, o preço da banana, da gasolina, não. Eu vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Recorde. Quase 72 milhões de brasileiros estão inadimplentes. 1/3 do Brasil não está conseguindo pagar as suas contas. Esse é o maior número da história, desde que começou a se analisar esse valor. Acho que tem 10 anos isso. Nunca você teve tanto brasileiro endividado quanto você tem agora. Tá? Eu tenho até um vídeo que eu quero mostrar para vocês. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, quase 79% das famílias têm algum tipo de endividamento. Peraí, 79%, gente. Isso é o quê? 180 milhões de pessoas? E 30% não estão com os pagamentos em dia, um recorde. Outras pesquisas também mostram o avanço da inadimplência no país. A estimativa é que quase 72 milhões de adultos não têm conseguido pagar todas as dívidas. Então vamos lá. 78% endividado e desses 78%, 72% não conseguem pagar as dívidas. Isso quer dizer o quê? São pessoas que não conseguem sobreviver com o que estão recebendo. Por isso que o número de moradores de rua dobrou. Engraçado, a economia vai indo bem, mas o número de moradores de rua dobrou. Por isso nós estamos batendo recorde de empresas que estão pedindo falência, concordata. E aí vem a melhor parte. Aqui é a cereja do bolo. De quem você acha que é a culpa disso? Bom, você não vai falar um pouco. De acordo com a Globo, a culpa disso é sua. Olha a gravidade, né, gente? O governo do Lula e a Globo vai colocar a culpa no cidadão, na pessoa que está procurando emprego. Olha a gravidade, o mico, a vergonha que é, né, que tem sido produzida por essa emissora. Vai chegando e vai dando seu like e gratidão. Presta atenção nesse vídeo, nos fala vontade de vomitar. Só para falar um pouco de PIB, porque o Banco Central reduziu a projeção do PIB para este ano. O consumo das famílias 4,8 foi muito forte para a nossa capacidade e parte desse movimento que a gente vê agora, das pessoas super endividadas, inadimplência subindo, é porque de certa forma houve um certo excesso. Porque uma coisa é assim, a gente celebrar o aumento, outra coisa é aquilo caber na realidade da economia brasileira. Você ouviu direito? Tá? As famílias brasileiras estão endividadas, não é porque o custo de vida está mais alto, não. É porque elas gastaram demais. Elas não têm controle. É por isso, entendeu? Elas não seguiram o conselho do Lula. Qual foi o conselho do Lula? Se tá caro,
se a carne está cara, não compra. Se o arroz está caro, não compra. Tá vendo? Se tivesse escutado Lula, você não teria 78% da população brasileira endividada. Ou seja, um crescimento do consumo que não é inflacionário. Não foi o caso. Então, tem essa desaceleração, claro, essa desaceleração do consumo, essa redução da taxa de crescimento, ela, neste momento que o Banco Central está ali, né, monitorando para ver se o efeito dos juros elevados estão impactando a economia, então isso é importante. E aparentemente sim, porque com o juro lá nas alturas, você inibe isso. Então, peraí, se os juros estão lá nas alturas, isso inibe o consumo, por que o povo está consumindo mais e isso está atrapalhando o endividamento da população brasileira? Cara, esta é a emissora de maior alcance no Brasil. Ela alcança milhões. Então, estou falando, tem tanta gente que foi tão emborrecida ao longo dos últimos 50 anos que elas estão assistindo isso e pensando, nossa, a economia está ruim, é culpa minha. Eu gastei demais. Eu acho que eu vou parar de comprar comida aqui para casa, vou parar de comprar fralda para meu filho, vou parar de comprar remédio para minha vovó doente, porque eu estou ajudando, contribuindo com o endividamento do Brasil. Cara, como que a gente chegou nessa... O que mais me espanta não é nem a Rede Globo. Porque se a Rede Globo faz isso, é porque ela sabe que tem gente que acredita. O que mais me espanta é que tem pessoas que realmente caem nessa lorota. Tá vendo? Isso que dá. Devia ter escutado o Lula. O Lula estava certo, gente. Se tá caro, não compra, passa fome. Se tá doente, o remédio tá caro, morre. Você tá entendendo? É isso. Se a gasolina tá caro, não vai mais pro trabalho. Como que a gente chegou nesse nível de insanidade? Tá? É isso. E pior, né? A emissora coloca a culpa nas pessoas, né? Tem gente que tá tendo que parcelar comida, gente. Já falamos isso aqui pra vocês, já mostramos isso. Imagina, um quilo de café chegou a custar, sei lá, meio quilo tá R$40, 80, né? Como é que a pessoa faz? Ela não toma café, ela não compra o pão, não come carne, ela vai morrer, ela precisa sobreviver. Se ficou doente, precisa de um remédio, não compra, morro, a pessoa vai comprar, né? Não é que a pessoa está comprando, sei lá, um helicóptero, uma Ferrari, uma viagem para, sei lá, para o Japão. Não, as pessoas, a grande maioria se endivida com coisas básicas de sobrevivência. E o mais absurdo é uma emissora que, repito as palavras de Gustavo Gaia, de alcance nacional, agir dessa maneira, agir dessa forma. Se você é contra a maneira como essa emissora tenta, né, jogar, né, uma certa delegação na cabeça das pessoas, vai dando seu joinha, porque é importante sempre a sua presença, a sua participação. E mais, né, diante de tudo isso, a gente recebe, né, a informação de que, olha só, né, o que acabou acontecendo em meio a toda essa questão. A Globo, gente, estava ali, né, comemorando o, entre aspas, afago do Trump, né, ao Lula. Olha só o que o amiguinho da Globo, o Barroso, acabou dizendo. Olha a turma da hipocrisia. Barroso tem a questão, doutora Kátia, dos Estados Unidos. Já era antes um boato de que ele queria assim, ir para lá, né, queria ir para Miami, enfim, queria curtir a vida na América. E a gente tem também um tweet de agora, em que ele declarou à Folha de São Paulo, dizendo que ele teve sim convite dos Estados Unidos, convites, inclusive, colocar no plural, mas ele não pensa em deixar o Brasil. É interessante, doutora Kátia, ele ia deixar o Brasil como? É a pergunta que não quer calar. Inclusive, um dos comentários na matéria pergunta se ele iria de teletransporte. É a única possibilidade, tendo em vista que ele não tem visto. Ele não tem visto, pois é, e mais curioso, circulou na grande mídia que o Barroso teria inclusive um escritório nos Estados Unidos. Gente, acordem, o exercício da advocacia é incompatível com o exercício da magistratura. Aliás, a magistratura só pode ser exercida por magistério, ou seja, juiz, além da sua função judicante, só pode atuar em sala de aula. Mas todo mundo conta e circulou na grande mídia que Barroso teria esse escritório nos Estados Unidos. A gente fechando. E agora ele diz que não tem vontade. Mas assim, não tem vontade, ele simplesmente perdeu o visto. Ele e seus familiares próximos, todo mundo sabe disso. Agora, o Barroso, nós conhecemos aqui do Rio, né? O Barroso é um pavão, esse tem o ego do tamanho do mundo, que jamais vai reconhecer ter sido sancionado, muito menos por
autoridade estrangeira. Não seria duro demais. Então ele prefere dar essa desculpa para os holofotes. E a desculpa é perfeitamente aceita por uma grande mídia vendida, sem pingo de caráter. Esse é o Barroso. Serrão, na nossa audiência, o Rogério Caldeira deu uma possibilidade, uma solução, hein? O Barroso vai pelo México com os coiotes, é a única possibilidade para o Barroso no momento. Seria um caminho interessantíssimo, né? E aí, dependendo da situação, pode acabar até em Guantánamo, né? Porque os americanos não estão com muita paciência. Ou então com prisão terceirizada lá para El Salvador, né? Como quer? Bom, escolha a opção. A verdade é, a gente precisa começar a levar as coisas a sério aqui no Brasil. Insisto, o sistema de poder está de brincanagem com toda a nação brasileira. Não estão entendendo a gravidade do que significa você arrumar um conflito com os Estados Unidos da América. O que significa você afrontar a todo tempo a soberania popular, não respeitar o povo. O nosso povo é a essência de tudo. A Constituição brasileira está lá. O começo da Constituição diz que tudo se deve ao povo e deve ocorrer em função do povo. Portanto, quem é supremo é o povo. Agora, se o sistema não quer entender isso, é com eles, Roberto Carlos e as baleias azuis. É isso, gente, que grave, né? O Barroso manda uma dessa, né, de que não está afim de ir para os Estados Unidos, mas ele nem pode, né? Esses ministros sequer podem pisar em território americano. E mais, né? A reportagem sequer cita isso. Parece que é uma conversa, e desculpa a expressão, né, de maluco. Meu Deus, o que está acontecendo nesse país? A você que está chegando, vai dando o seu like, faz toda a diferença pra gente. Porque parece, né, realmente, que está falando com, sei lá, Deus quem, né? E aí, gente, para confrontar tudo isso, a direita estaria com um plano, né? A gente trouxe aí muitas informações, né, de que de repente o Bolsonaro não apoiaria o Tarcísio disse que não vai ser candidato, né, à presidência da República. Mas olha só, a Revista Oeste traz uma outra informação que é importante também para a gente entender nesse cenário. E que eu confesso que a essa altura eu fiquei surpreso, né, se isso realmente vier a se confirmar. Olha só a carta na manga que Bolsonaro teria para brigar, né, contra o Lula, que vai tentar aí o seu quarto mandato, e mais, tentar impedir que Moraes, o Supremo Tribunal Federal, usem, né, da eleição contra, né, o candidato. Porque a partir do momento que tiver realmente o candidato ali escolhido pelo Bolsonaro, é muito provável, né, que a mídia e a própria justiça comecem, né, aquele movimento que muita gente considera como um movimento de perseguição. Olha só o que o Bolsonaro estaria planejando fazer, conforme traz a Revista Oeste, e enquanto você chega, dá o seu joinha e participa sempre aqui com a gente. E para esse debate, uma apuração da coluna da Revista Oeste, a coluna No Ponto, o jornalista Edilson Salgueiro trouxe aqui para nossa coluna que o Bolsonaro quer Tarcísio presidente e Michele vice. Vale ressaltar ainda, colocar mais uma informação aqui, que a Michele Bolsonaro deu uma entrevista a um jornal britânico dizendo que iria como uma leoa para cima dessa candidatura, se preciso fosse. Não estava se referindo ainda a essa chapa Tarcísio Michele, mas sim aí essa possibilidade, seria a vontade do presidente. Está aí na tela para vocês, então, a apuração da coluna No Ponto, feita pelo jornalista Edilson Salgueiro. Bolsonaro quer Tarcísio presidente, Michele vice, então seria aí uma possibilidade, seria a vontade do presidente Bolsonaro. Lembrando de novo aqui, como eu estava falando, ela disse que iria para cima como uma leoa, caso fosse preciso, né, assumir aí essa candidatura. Ela não disse se era especificamente em relação a essa chapa Tarcísio presidente e ela vice, mas se colocou ali à disposição e deu recado da Europa, né, porque é um jornal britânico. Então a gente presume a partir daí que Bolsonaro já deu como certa a manutenção da sua inexigibilidade, né? Triste cenário em que o ex-presidente, que é um tremendo campeão de votos, aí, campeão de preferência de popularidade, seja excluído sem justificativa, sem qualquer razão jurídica plausível, né? E ao que tudo indica, ele já dá esse cenário como certo. O que vai parecer que o Brasil ele fica girando em torno da discussão
todos errados. Gente, nós estamos vivendo uma cavalgada de uma ditadura, nós estamos observando as revelações de Talhaferro em relação às eleições de 22. Não são só revelações verbais, são provas, fatos muito graves da montagem de um verdadeiro gabinete de monitoramento paralelo dentro do Tribunal Eleitoral, que influenciou, sim, nas palavras de Talhaferro, influenciou decisivamente. Olha só o que está acontecendo, né? Bolsonaro estaria querendo agora incentivar o Tarcísio realmente a concorrer à presidência e colocar a Michele como vice. Mas caso o Tarcísio ele insista, né, gente, não querer vir como candidato à presidência, que ele está insistindo nisso bastante nos bastidores, a própria Michele seria a candidata principal. Você votaria em Michele Bolsonaro? Vai comentando enquanto, claro, você dá o seu joinha para a gente bater a nossa primeira meta. Gratidão. O resultado eleitoral poderia ter sido muito outro se não fosse a campanha sistemática contra a direita. Então nós temos esses fatos muito graves que continuam graves e que se tornam mais graves a cada dia. Eu não sei como é que as pessoas podem apostar no momento, no presente momento, final de setembro de 2025, no presente momento que a gente vive, como é que as pessoas podem apostar em cenários eleitorais X, Y, Z, se nós temos um tribunal eleitoral que interfere diretamente nas eleições, se nós vivemos em ritmo de censura, onde perfis podem ser banidos ao bel prazer, se nós vivemos em regime tão excepcional que o TSE permite editar resoluções que legislam, que impõem obrigações ativas de busca ativa e remoção a plataformas digitais. Eu acho um tremendo casuísmo apostar em nome. E, pessoal, não adianta mudar os nomes se tudo permanecer na mesma. É aquele velho dilema gatopardista, né? Tudo precisa mudar para que tudo permaneça na mesma. E a gente não quer que o Brasil permaneça nesse lodo de autoritarismo, muito menos de autoritarismo pagado. Nós queremos mudança de verdade. É nisso que a gente tem que apostar. Então, ainda nesse cenário aqui de eleições 2026, a gente tem também no Senado 54 cadeiras serão renovadas. A pretensão da ala conservadora é colocar 44 nomes, portanto, mais da metade, já que são 81, que garantiria algumas pautas. A gente sabe que a pauta prioritária é o impeachment do Alexandre de Moraes para a ala conservadora, liberal para a ala mais à direita do nosso país. A minha pergunta para você, a sua análise, aliás, gostaria de saber aqui, em relação ao nome da Michele, se de repente mais interessante para o Senado ou por uma chapa na presidência nas eleições de 2026. O nome da Michele numa chapa para o Senado e pelo Distrito Federal é praticamente imbatível, não tem erro. Em relação a uma chapa presidencial, tudo depende da composição da chapa. Pode entrar numa chapa com o Tarcísio, pode entrar numa chapa com o Romeu Zema, pode entrar numa chapa até com outro nome que apareça e que se demonstre viável dentro de uma composição aceita pela família Bolsonaro. Pode ser vice do Carlos Bolsonaro, pode ser vice do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, enfim, que chapa que Bolsonaro vai efetivamente apoiar. O Bolsonaro vai ser o candidato, né? E está jogando agora em função do que a gente ainda tem que ver. Ainda é muito cedo para definir quem vai ser o candidato à presidência da República. Kátia Magalhães foi perfeita. O que a gente precisa agora tratar é de uma agenda, o que fazer. E aí o candidato escolhido vai trabalhar em cima do que fazer. Se a gente não definir o que fazer, a previsão de levar uma pancada do PT é grande. Vamos lá, as condições eleitorais serão péssimas, como na eleição passada. O PT tem uma máquina violenta a favor dele, tem também 95 milhões de beneficiários de programas sociais prontinhos para dar o voto para o candidato do PT. Então, a parada para 2026 não é fácil. Nomes para o Senado, é preciso ter clareza de quem tem realmente força para disputar essa eleição. Os governadores, o PT tentará sabotar ao máximo para que os governadores usem suas máquinas estaduais e influenciem também nessa eleição ao Senado para que consiga conter o crescimento da chamada centro-direita. É isso, né? Eu acho a Michele
acho ela uma ótima candidata, até como principal. Já disse isso várias vezes. Falo que ela assim, é a verdadeira primeira-dama. Sei que muita gente tem um certo preconceito, né, de votar em mulher, que eu acho uma bobagem, né? Tem mulheres extremamente competentes no mundo da política. Acho esse um pensamento, inclusive, antigo, ultrapassado e etc. E também, né, é ali a pessoa mais próxima, de fato, ao Bolsonaro nesse instante. Não seria possível, por exemplo, Eduardo vir como candidato. Mas eu quero saber a sua opinião. Vai clicando aí no like, vai se inscrevendo. Você gostou, né, dessa carta na manga do Bolsonaro? É isso, né, gente? O Bolsonaro está passando por problemas, etc. Mas ele está pensando, né, está articulando aí uma série de questões. Gente, nesse momento a gente precisa realmente do seu joinha. Nós estamos com 847 likes. A nossa primeira meta aqui é bater já, né, os 1000 joinhas. Quando você chega, quando você está aqui, né, com a gente, faz toda a diferença para nós estarmos fazendo, né, o nosso trabalho aqui com você, etc. E aí, gente, nós temos um vídeo que acaba de chegar, com uma denúncia grave, gravíssima, hein? Feita pelo Gustavo Gayer, mais uma. Hoje ele está aparecendo bastante, ficou ontem sem aparecer aqui, e hoje é uma bomba de derrubar o governo, e que faz o Lula ser afastado. Vou contar para você o porquê logo na sequência. Informação urgente trazida, denúncia fatal contra Lula e sua família, após Donald Trump, né, ir para cima, ir com tudo contra o presidente brasileiro. Há informações, inclusive, que amigos do Lula começam a se dar mal perante o próprio governo norte-americano. Hoje, inclusive, chegou a informação de que o governo Trump acaba de anunciar, por exemplo, que cancelou o visto de Gustavo Petro, presidente da Colômbia, após ele incitar as forças armadas contra o governo estadunidense. E aí o Trump chegou a dizer, abre aspas, revogaremos o visto de Petro devido às suas ações imprudentes e incendiárias. Porém, os Estados Unidos acabaram evidenciando o que seria um golpe de Lula e do próprio Supremo Tribunal Federal. Isso dias após, né, o próprio Trump ter aquela fala com o Lula na ONU. Olha só essa informação grave, né, porque o governo americano, entendendo que de alguma maneira o Supremo Tribunal Federal teria aí articulado com o governo Lula uma perseguição política, um golpe. Olha só o que o Gayer ele traz nesse momento, porque é uma informação realmente muito séria, muito grave, a que é dada e que espanta. A informação tinha que parar o Brasil agora e circular em todas as redes sociais, principalmente nos deputados federais, senadores e nos ministros da nossa Suprema Corte. Isso aqui muda o jogo completamente. Vocês sabem, estão acompanhando essa narrativa enfiada goela abaixo de que a anistia ela é inconstitucional para golpes contra o Estado Democrático de Direito, ou tentativa de golpe contra a democracia. É ou não é? Nós estamos sendo martelados com essa narrativa todos os dias. Só que o que você vai ver agora muda completamente o cenário. Vamos lá. O senador Jorge Seife publicou recentemente, está aqui, ó, fez essa publicação que eu quero mostrar para vocês. Só vamos ler, lê ela comigo. Pessoal, segue grande descoberta histórica e legislativa referente à possibilidade e constitucionalidade de anistia a crimes de golpe de Estado e congêneres. Descobrimos que a questão da anistia de crimes contra a ordem constitucional e o Estado democrático foi objeto de deliberação específica por ocasião da aprovação da Constituição de 1988, e que os constituintes decidiram na ocasião que a anistia de crime de golpe de Estado e congêneres é possível. Cara, isso aqui é só o começo. Foi decidido especificamente que é sim possível dar anistia para crimes contra golpe de Estado. Não que tenha acontecido algo nesse sentido no Brasil, mas esta é a narrativa do Alexandre de Moraes. Conforme anexado durante a Assembleia Constituinte, os constituintes aprovaram o destaque do congressista Carlos Alberto Caó, o qual pedia para suprimir do texto do atual inciso tal do artigo 5º da Constituição Federal a expressão insuscetível do benefício de anistia, de modo a permitir que os crimes contra a ordem estatal e democracia sejam passíveis de graça e anistia.
foram 281 votos favoráveis à aprovação do destaque contra 120 votos contrários. Na lista de quem votou a favor do destaque que permitiu a anistia a crimes de golpe de Estado está o nome do Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês rapidão. Luiz Inácio Lula da Silva, muita gente esqueceu disso, mas ele era deputado federal no período de 1987 a 1991, justamente no período da Constituinte. Ele foi uma das pessoas, deputados, que assinou a Constituição. Ele votou para a Constituição. O Luiz Inácio Lula da Silva votou na Constituição. E ele, aqui eu volto aqui, um dos constituintes que defendeu com maior fervor a possibilidade de anistiar esses crimes contra o Estado Democrático, Jutani Magalhães, sustentou na tribuna: tenho a convicção de que o governo deve estar sempre capacitado à concessão de anistia aos crimes de natureza política, pois muitas vezes esse direito de graça, oportunamente aplicado, poderá propiciar à sociedade e ao governo um clima bem mais saudável. Olha só, né? O Lula sendo desmascarado. Já tem também Nicolas Ferreira trazendo o golpe do Lula e de Alexandre de Moraes, que será revertido pelo governo americano. Enquanto, claro, você chega a dar o seu joinha, não economizando o like, gratidão. Com ampla abertura de crescentes possibilidades de pacificação pelo desarmamento dos espíritos, ou seja, o constituinte ciente de possíveis crimes políticos incluiu a possibilidade do Congresso Nacional conceber a anistia. Qual é a próxima narrativa? Os créditos dessas descobertas são do Luiz Freire, assessor da liderança do Partido Progressista. E aí, ele publica aqui o documento em questão do deputado Caó, que coloca isso: a Constituinte Caó, retirada da emenda, a expressão é insuscetível do benefício de anistia, e aqui ele coloca que constitui crime defensável, prescindível, geral, a ação de grupos armados civis e militares contra a ordem constitucional em um Estado democrático. Justamente o que Moraes acusa as pessoas do Rio de Janeiro. Então, para você entender, resumir, Lula votou favorável à anistia a crimes como tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, Estado de Direito, grupos armados. Ele votou quando ele era deputado federal. Agora, ele e o STF dizem que é inconstitucional, algo que ele votou para estar na Constituição. Como é possível esse nível de hipocrisia? Tem duas coisas aqui nesse vídeo. Primeiro, é constitucional? Sim. Segundo, a esquerda foi a favor disso. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque a esquerda já via como muita possibilidade deles darem um golpe e que pudessem ser anistiados depois. O que acontece é que agora estão acusando de um suposto golpe à direita, que nunca aconteceu e nem foi tentado, e eles querem prender essas pessoas inocentes. Anistia geral, total e restrita. É isso ou não é nada? Tá aí, né, o recado do Gustavo Gayer, inclusive, como eu disse, né, a segunda bomba chega, né, justamente do Nicolas Ferreira. Ele deu ontem uma entrevista ao site Metrópolis em que ele acusa, né, o próprio Lula e também o Supremo Tribunal Federal de estarem fazendo, né, gente, um golpe, né, gente, de Estado no Brasil. Olha só, né, o que ele acabou dizendo, o que é muito importante, né, até para a gente traçar os próximos planos, os próximos passos, e já como o governo americano trabalha para reverter essa questão, uma informação que é atualizada e que é impactante. O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas e uma liderança do campo de centro-direita, digamos assim, tem defendido que Bolsonaro anuncie o quanto antes um candidato à presidência da República, lembrando que o Bolsonaro está inelegível por duas condenações no TSE. Já a família Bolsonaro tem dito que o ex-presidente não vai fazer nenhum anúncio neste momento, porque ele próprio luta para reverter a inelegibilidade e ser o candidato em 2026. Qual a sua posição sobre isso, Nicolas? Para você, Bolsonaro tem que indicar uma candidatura agora ou tem que continuar se colocando como nome ao Palácio do Planalto no ano que vem? Paulo, a Bíblia diz que cada dia basta o seu mal. Então, o primeiro que nós estamos enfrentando agora, a batalha que nós temos agora iminente, é a anistia, ou seja, a soltura do Bolsonaro. A sua elegibilidade, ela vem a posteriori. Então, é uma segunda batalha. Fica distante
ainda dizer como será o futuro, até mesmo porque o Lula foi preso, solto pelo STF, colocado na presidência pelo STF, isso as palavras do próprio Gilmar Mendes. Então parece que o Brasil, se você é ex-presidiário, você tem chance, né, de chegar na presidência da República. Então nós não sabemos o que vai acontecer com a elegibilidade de Bolsonaro, até mesmo porque é um processo separado do processo do dia 8. É um processo que está no TSE, que diz respeito a uma reunião com embaixadores sob a alegação de poder político, abuso de poder político. Quinto voto o Bolsonaro ganhou fazendo reunião com embaixadores. Então é um outro processo. Então, óbvio que agora, se você escuta um lado e escuta o outro, você vai ter prós e contras. Se o Bolsonaro decidir agora, fica mais fácil trazer o centro e fazer os acordos ou a definição contra o PT já desde agora. Mas se fazer isso, o Bolsonaro perde o seu capital político e deveria tentar até o último segundo. E aí você vai me perguntar, Nicolas, o que você defende? O Lula foi candidato até o último segundo, né? Antes mesmo ali, né, no 45 minutos do segundo tempo, ele foi candidato. Então, eu acredito que deixar o maior player, né, da direita, né, a única liderança que nós temos fora da corrida eleitoral, isso sim é um golpe. Né? Isso sim é um golpe, até mesmo porque eles sempre falam, o Bolsonaro perdeu força, o bolsonarismo não está morrendo, porque o Bolsonaro não ganha do Lula, então deixa ele competir, deixa ele na corrida eleitoral, vamos ver quem vai ganhar. Então, para mim, mais me parece uma tentativa desesperada de tirar o melhor jogador de campo do que, de fato, fazer justiça. Isso aí, obviamente, já está sendo mais que comprovado que não se trata de justiça. Colocaram aí 5 argentinos, né, para poder julgar o Pelé. Uma corte só indicada por amigos de Lula, com advogado, ex-advogado do Lula, para poder realmente decidir o futuro do seu maior opositor político. Tá aí, né, muito claro o depoimento do Nicolas Ferreira, e agora vem a resposta, né, do governo americano diante de tudo isso, né, porque Donald Trump não tá com a brincadeira, né? Inclusive, se falam embaixadores de que até o FBI teria sido acionado, né, pelo governo dos Estados Unidos contra as ações, né, que estão sendo implementadas por Alexandre de Moraes. Você acompanhou, né, que não só o próprio Moraes, a esposa de Alexandre de Moraes, enquanto, claro, você chega e dá o seu like, foram penalizados, né, pelo governo americano. Essa semana teve até um juiz que era auxiliar de Moraes e que teve que sair, né, do Supremo Tribunal Federal após perder o visto e estava com medo, né, de ter outras derrotas. A gente lembra, né, que muitos desses advogados, juízes, etc., eles trabalham, né, tem escritórios no exterior, clientes, né, que trabalham no exterior, e está todo mundo preocupado. E hoje também, né, houve aquela informação de que o Banco do Brasil, segundo, né, o deputado Gustavo Gaia, também, né, entrou na temida lista da Lei Magnitsky. Isso fez, né, com que o governo americano se atentasse, se aproximasse cada vez mais de evitar, por exemplo, que qualquer pessoa ligada a Moraes pudesse, por exemplo, fugir ou se dar bem diante da Lei Magnitsky, inclusive o próprio ministro. E por isso, inclusive, as forças de inteligência americanas, né, estão ali rastreando cada gesto, cada passo, cada viagem, cada compra, né, para, se alguém, né, alguma dessas pessoas, ou o próprio Moraes, ou alguma pessoa próxima a ela, a ele, né, no caso, tentar burlar, né, a lei americana, logo na sequência, né, haverá a punição, que